orientações e muitos ensinamentos para nos ajudar na nossa caminhada e no entendimento de tudo aquilo que a vida coloca à nossa disposição. E hoje nós falaremos sobre multiplicação dos pães. Eu acredito que tem muita coisa para nós analisarmos dentro dessa passagem. E quem vai falar para nós é o nosso irmão Rogério, que Jesus, que os Espíritos amigos estejam assessorando para que ele possa passar para nós o que de bom ele preparou. E nós vamos pedir o nosso irmão Job para fazer uma prece, e após essa prece, a palavra ficará entregue ao nosso irmão Rogério até às 21 horas. Com você, Job. Bom, eu convido a todos a mentalizar o nosso Mestre Jesus, aquele que nos trouxe tantos ensinamentos sublimes e que é para nós o caminho, né, o caminho que devemos seguir para conquistarmos a felicidade, um caminho para a nossa evolução espiritual. Agradecemos ao Mestre pela sua boa nova e agradecemos aos mentores espirituais do GEVAN que nos assistem nessa reunião, amparando tanto os palestrantes como os ouvintes, para que possamos todos tirar o melhor proveito dessa reunião, desse estudo do Evangelho. Que a paz do Mestre faça morada em nossos corações e que teu exemplo de amor e de luz seja o motivo, o combustível que nos fazem caminhar e buscando sempre o melhor entendimento da lei de Deus que nos rodeia. Que a paz esteja no coração de todos e assim seja. Que assim seja. Com você, Rogério. Até às 21 horas e você conduz aí do jeito que você achar mais adequado, tudo bem? Tá certo. Eu vou tentar fazer uma apresentação de slide, vamos tentar fazer um negócio mais dinâmico, tá? E à medida que eu for falando, se alguém quiser colocar alguma coisa e falando, me posiciona aí, levanta a mãozinha, o pessoal tá vendo aí, me dá uma auxiliada, tá? Deixa eu só achar a minha apresentação aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu estou te ouvindo bem. Agora, não sei se no YouTube tá bem, né? Aqui tá, né? Tá bem. Deixa eu achar. A minha apresentação está aqui, eu não estou achando, ela é no meu. Eu tenho que abrir ela para ela aparecer aqui. Espera um tiquinho que eu estou apanhando aqui um pouquinho do YouTube. Vocês estão vendo aí, gente? Tá, aqui tá beleza. Tá beleza aí? Tá bem claro, bem nítido. Eu queria continuar vendo vocês. Tô achando que não vai ter jeito, não, né? Só você que vai ter jeito de ver, porque a gente consegue, né? Continua vendo. Vendo, mas eu não estou vendo vocês, né? Que pena. Entendeu? Deixa eu só voltar lá para o início da apresentação. Bom, multiplicação dos pães, tá? Bom, desde que a Jacira me pediu para falar da multiplicação dos pães, eu já pensei assim, isso vai dar pano para manga, porque multiplicar pão não é fácil não, gente. Tá? A multiplicação dos pães está descrito pelos 4 evangelistas.
Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Eu vou escolher uma aqui agora para a gente ler, só para a gente se inteirar do que eles estão dizendo, tá? Então eu vou ler Marcos. Pode ser que tenha algumas coisas que tem em Marcos e não tem em outros e vice-versa, mas a diferença é muito pequena, tá? Então no Marcos, no capítulo 6, nos versículos 35 a 44, está descrito assim: já estando a hora muito adiantada, chegando-se a ele seus discípulos, disseram: este lugar é deserto e já é muito tarde. Despede-os para que vão aos sítios e às aldeias circunvizinhas comprar pão para si, pois que têm eles para comer? Mas respondendo, disse Jesus: dai-lhes vós de comer. E disseram-lhe: devemos então ir comprar 200 denários de pão e dar-lhes de comer? Mas ele lhes perguntou: quantos pães tendes? E de ver. Depois de terem certificado, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então ordenou aos discípulos que a todos fizessem reclinar em grupos sobre a relva verde. E sentaram-se em grupos de 150. E ele tomou 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, deu graças, e partindo os pães, e entregando aos discípulos para eles distribuírem. E repartiu por todos os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram dos fragmentos 12 cestos cheios de pão e de peixes. Ora, os que comeram os pães foram 5.000 homens. João conta mais ou menos a mesma história, e aí a gente começa a pensar nessa história, assim, como que Jesus conseguiu fazer isso. Se é alegórico, isso é real, isso nós estamos falando de quem? De uma situação, nós estamos falando do que aconteceu. Se a gente pegar a Gênese e começar a ver o que o Kardec descreve lá, ele fala assim, olha só, Jesus tinha um poder moral muito grande, tá? Então, ele tinha condição de, com o magnetismo dele, ter um discurso tão interessante, tão fabuloso, que preenchia tanto a alma das pessoas, que elas só prestavam atenção naquilo. É igual a gente quando está preocupado e perde o apetite. Então, quando a gente está muito se divertindo com alguma coisa, muito concentrado, a gente também perde a fome. E a gente foca só naquilo que a gente está fazendo. Tá? Essa seria uma possibilidade de ter acontecido. Então, teve esse efeito, que foi um efeito, na realidade, material, foi um efeito fisiológico, uma concentração que fez todo mundo esquecer a fome. E tem uma questão que, Jesus fala para os discípulos: dai-lhes vós mesmos de comer. Quer dizer, não sou eu que vou fazer isso, vocês vão distribuir, vocês já têm conhecimento para fazer isso, tá? Então, o Kardec, ele parte do pressuposto de que a situação foi um senso alegórico, tá? Tem um ensinamento moral que o Cristo queria passar, né? Entendeu? Tipo assim, eu sou o pão da vida. Ou a multiplicação dos pães fala de fartura, fala do que está sendo dado, e fala de abundância. Olha só, vem do céu para os homens. E isso é infinito, não vai acabar nunca. E tanto é que eles recolhem 12 cestos no final, né? E ele passa por essa questão do efeito fisiológico, da gente não ter, tá concentrado num discurso muito interessante, e ele fala dessa moral superior do Cristo, porque para conseguir reunir aquela quantidade de gente, naquela situação, no deserto, um lugar sem recurso, a gente pensa assim, olha, tem que ter uma condição moral muito boa, tem que ter um discurso muito interessante, as pessoas têm que estar muito ávidas de estar buscando isso. Tá? Bom, e o Kardec defende essa opinião quando ele vai falar do levedo dos fariseus
e em relação ao pão do céu. Tá? Esse texto é muito grande, ele é muito longo, e eu vou colocar ele aqui só para a gente dar uma olhadinha nele. Ele fala assim, olha, quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram de levar pão. Jesus lhes disse, olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, pelo que eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não trouxeram pão. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós por não terdes pão, homens de pouca fé? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais de 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos alcofas levantastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. O Kardec usa essa passagem para justificar que a multiplicação dos pães foi uma alegoria. Porque como é que os discípulos poderiam ter esquecido de um processo desse? E Jesus, nesse momento, ele está querendo usar um ensinamento simbólico. E nós já tivemos num estudo anterior o significado do que seria esse fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, ele não teria realmente multiplicado os pães. Ele teria querido passar um ensinamento, nós vamos ver mais para frente que ensinamento é esse, e senão os apóstolos não ficariam perdidos, né? Poxa, eles esqueceram de levar os pães, 12 cestos, tá? E na passagem do pão do céu, não fica muito diferente. Mas ela é mais longa, e eu não vou ler. Em síntese, ele usa esse mesmo raciocínio para dizer assim, olha, na realidade não houve uma multiplicação. O que ocorreu foi uma alegoria em que as pessoas participaram, elas foram lá, ouviram as palestras de Jesus, e entusiasmadas por aquilo, elas resolveram ficar e não sentiram necessidade de sair. Tá? Estou resumindo da minha forma. Mas aí nós temos que aprofundar mais em algumas coisas. Então, vamos pensar o seguinte. Era, numa síntese, era tarde, depois das 18 horas, véspera de Páscoa na primavera. Então, como era véspera de Páscoa naquela região, a movimentação devia ser muito grande, devia ter muita... Então, era fácil de Jesus carregar com ele muita gente. Na véspera de Páscoa, as pessoas iam atrás dele. Então, é fácil a gente pensar nisso. Apesar de que as aldeias tinham poucas pessoas, elas não eram aldeias muito populosas, né? E na primavera, um dos evangelistas fala que Jesus pede para as pessoas sentem na relva verde, para pacificarem. Olha, assentem as pessoas na relva verde. E dá-lhes de comer, né? Jesus provoca os discípulos, dá-lhes voz de comer. O que vocês têm para ensinar para esse povo? Hoje, a gente está dando um pouquinho de comer também. Nas terças-feiras à noite, a gente vem buscar um pouquinho de comer para a alma. Tá? Um rapazinho tem 5 pães e 2 peixes, diz um outro evangelista, se não me engano, foi Marcos. E aí, com esses 5 pães e esses 2 peixes, isso tem um significado simbólico também. Esses 5 aí pode significar, representa uma estrela de 5 pontas, por exemplo, em que tem a ver com o formato humano. Olha só, dá-lhe, o rapazinho traz 5 pães, os pães representam o alimento material. Jesus, quando separa, quando ele parte o pão, porque ele levanta o pão ao alto, ele faz um gesto simbólico que as pessoas que eram os donos da casa, que eram os anfitriões, faziam quando recebiam os seus convidados. Quem estava na casa, o dono da casa, é que repartia o pão. Então, ele faz esse gesto. O que ele está querendo dizer com isso? Fala assim, olha, quem que é o dono da casa? Ele vai levantar o pão. Mas ele faz um gesto contrário, porque o que a gente faz normalmente quando a gente faz uma prece de agradecimento? A gente baixa a cabeça em sinal de agradecimento.
ele ergueu a cabeça ao alto, ele subiu o padrão vibratório dele, ele buscou acima do que aquela população se encontrava. O 2 também tem um significado simbólico. O 2 pode significar a segunda parte da divindade. O 2 pode significar o feminino que recebe a fecundação. E olha só, ele fala assim, separa a turba em grupos de 50 e 100 sob a relva verde. Ou seja, todo mundo vai ficar passivo recebendo. Vocês vão agora colocar na postura de recebedores. Então, como é que estava essa turba antes? Estava ativa, querendo alguma coisa. Ele precisou separar os grupos. Talvez por isso ele saiba dessa quantidade, eram quase 5 mil. Porque se eles conseguiam separar em grupos de 50 e 100, eles possivelmente conseguiam contar quem estava lá. Tá? E aí eu já falei que partiu o pão e recolheu 12 cestas. Né? Será que cada cesta foi com um discípulo? Vamos para frente. Então, existe uma questão histórica aí. Qual que é a questão histórica? Os 4 evangelistas contam a mesma história. E 2 deles repetem essa história como se houvesse uma segunda multiplicação dos pães. Bom, é um fato histórico que ele reuniu com a turma. Tá? O número de pessoas, 5 mil pessoas por uma planície deserta a 5 a 10 quilômetros de distância, não é fácil de reunir. Mas a gente sabia que estava nesse processo da Páscoa, então existe essa possibilidade. Tá? É interessante que no Antigo Testamento, na segunda carta de Reis, no capítulo 4, houve também uma multiplicação, em que esqueci o nome aquele que no final foi levado por uma carruagem de fogo. Quem que lembra o nome dele? Gente, fugiu completamente. Bom, depois eu vou lembrar o nome dele. Se vocês lembrarem, vocês podem falar aí também. E aí a gente tem que pensar assim, qual que é a possibilidade da realização de tudo isso? Tá? Bom, primeiro que parece que multiplicar pão e peixe vai contra as leis da natureza. Né? Quem é que dá conta de fazer alguma coisa próximo disso hoje? A nossa ciência não alcança isso. A gente não consegue imaginar como que um fato desse poderia ter acontecido. Mas aí, Carlos Torres Pastorino, ele pergunta assim, nós conhecemos todas as leis da natureza? A gente sabe usar todas elas? Tá? Bom, as leis da natureza são manifestações divinas. Então, qualquer coisa que tenha acontecido foi uma manifestação divina. E sendo manifestação divina, tem uma ciência, tem uma lógica. Nós é que não compreendemos exatamente o que aconteceu. E a gente tem que considerar em que a personalidade de Jesus, quem é aquele espírito que estava ali encarnado? Tá? Ele era a encarnação de Javé? Tá? Se a gente entende dessa forma, o que ele não podia fazer? Tá? Bom, aí vem as hipóteses. Poderia ser hipnotismo, alucinação coletiva, e todo mundo foi levado a acreditar que comeu e saciou a fome com pães e peixes. E tem um detalhe, deles ainda dizem assim, 12 foram recolhidos 12 cestos. Você recolhe cestos de alucinação? Alguém recolhe cestos de alucinação, de mágica? É um negócio para a gente pensar, tá? Outra hipótese, transporte de pães. Jesus era um médium de efeito físico, ele poderia desmaterializar pão em algum lugar e materializar em outro. Quem já foi em Pedro Leopoldo, num dos centros espíritas em que tem um museu lá, numa das salas desse museu tem uma rosa, um botão de rosa ressecado.
E conta-se que o Chico estava numa reunião e ele falou para um dos companheiros dessa reunião que ele contasse quantos botões de rosa tinham no buquê de flores que ele tinha entregue para a esposa dele. Porque ele tinha acabado de fazer uma materialização e ele falou assim, olha, o botão que está faltando lá é esse que nós materializamos aqui. Tá? Se o Chico participou de uma reunião dessa, de transporte, né? Então, existe essa possibilidade também. Transmutação da matéria. Né? A gente sabe que os faquires, eles conseguem fazer uma semente germinar aos olhos da gente, debaixo do nariz da gente. Uma semente que talvez levasse 30 dias para germinar. Né? Jesus secou a árvore de um dia para o outro. Então, existe essa possibilidade também? Existe. Tá? Transmutar a matéria. O que é? Transformar uma coisa em outra. Tá? E existe uma quarta possibilidade, que é coagulação mental, pela captação de fluidos astrais. Isso, tudo que nós sabemos, tudo que matéria e energia são a mesma coisa. E que o fluido universal banha tudo que existe. Então, o Cristo não poderia ter concentrado o fluido universal e dado o formato de pães e peixes? Isso são hipóteses, tá, gente? Não estou falando que exatamente nenhuma delas, e a gente não tem como provar nenhuma delas, exatamente, porque nós não temos como fazer nada disso por enquanto, tá? A não ser essas pequenas coisas que a gente sabe das reuniões de materialização. Nós estamos falando de pão e peixe para umas 5.000 pessoas, né? O Miramês, no livro Alguns Ângulos dos Ensinos do Mestre, num dos parágrafos ele fala assim: aí estava concentrado o milagre da natureza. Ao produzir o trigo, talvez uma das maravilhas da criação, essência divina agira para o processo da multiplicação. Nada poderia ser desperdiçado. Ficaria para a posteridade a lição de economia, entrando em alta função com Jesus, o senso do valor de todas as coisas. Primeira vez quando traz isso, ele sutilmente está querendo dizer o quê? Né? O que é produzir o trigo? É uma semente se transformar numa planta. Uma única semente vira uma árvore. Uma árvore produz quantos frutos? Bom, será que ele estava querendo dizer que, dentro daquilo, de uma linguagem mais sutil, que a gente pode transportar para aquele momento, que aqueles pães e aqueles peixes foram usados como matriz de multiplicação? Né? O que é uma semente? É um ovo que guarda o código genético da planta que vai nascer. Será que aquele peixe, aquele pão que Jesus solicita, ele não usou de matriz de multiplicação? Olha, vamos fazer cópia disso. E aí ele sabia fazer isso de alguma forma, porque ele era Cristo. Tá? E aí ele fala, recolhe tudo. Recolhe tudo que sobrou. Porque é essência divina que foi usada. O que está aqui nesses cestos é muito nobre, é muito elevado. Não pode ser deixado de qualquer forma. Tá? Isso que aconteceu aqui não acontece todo dia. Isso desceu do céu. É como o maná. Tá? O maná também tem suas explicações. Tá? Os pesquisadores tentam até hoje descobrir como é que pode ter acontecido. Tem um monte de hipóteses. Entendeu? E o senso de valor. Por isso ele fala desse senso de valor. Né? Como é que nós damos valor para as coisas que a gente tem? Que valor que a gente dá para as coisas que a gente vivencia, para as experiências que a gente passa? Né? Para as coisas que a gente conquista e para as coisas divinas. Qual o valor que a gente tem dado? Rogério, Oi. Só pontuando uma coisa que você falou, eu estava conversando com o Paulo e eu ouvi um cientista falando o seguinte, que quanto mais eles estudam, e eles mais percebem que muitos milagres que eram absurdamente desacreditados na Bíblia, hoje a gente já não tem tanta certeza, porque com a física quântica
talvez são coisas que eram possíveis de se fazer e a gente só não sabe ainda. A gente só não tem técnica para fazer, né? Isso, que quem fazia já tinha um conhecimento, tinha uma técnica, e que a gente não sabe. E a física quântica está provando que muitas coisas que a gente achava que era mito, que era uma parábola, e se não me engano, ele citou a multiplicação dos peixes. Ele citou justamente isso, muito interessante. Interessante, né? E o Milanês fala mais, olha, o Evangelho tem várias interpretações. Qualquer experiência que você pegar no Evangelho, você pode vê-la sobre vários pontos de vista. Você pode ver sobre o ponto de vista do fato, você pode ver sobre o ponto de vista do ensino moral, você pode ver sobre o ponto de vista do ensino psicológico que tem por trás, você pode ver como uma experiência, pode ver como uma sensação, você pode ver aquilo como uma energia, você tem vários pontos de vista. A Madame Blavatsky, né, falava que todo texto místico tem pelo menos 7 formas de ser compreendido, né? E aí isso vai depender da idade espiritual em que a gente se encontra, e ele se enquadra àquele momento que a gente está vivendo, de acordo com a nossa necessidade. Então, a nossa interpretação vai depender muito do grau de evolução que a gente já alcançou, tanto científico quanto moral, né? E o que a gente faria se nós soubéssemos utilizar esse dom? Já imaginou a física quântica chegando perto disso? A gente ia multiplicar o quê? O que a gente queria ver todo dia? Como é que isso iria afetar o nosso comportamento no dia a dia? Será que a gente ia deixar alguma coisa por fazer, porque eu tenho tanta abundância aqui que eu não preciso me preocupar com mais nada? Eu tenho ouro aqui à vontade? O que eu ia fazer com isso? Será que nós temos condição de prever? Né? Cada um de nós fazendo o que quisesse, na quantidade que quisesse? Então, certos conhecimentos têm implicações morais muito elevadas e reverberam na vida da gente por muito tempo. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente tanto pode usar para o bem, quanto a gente pode usar para o mal. Isso todo mundo está sabendo. E a gente hoje é um povo que faz muita guerra. Nós estamos aí vendo a Rússia, a Ucrânia, né? E o Milanês falou assim, olha, uma guerra é uma catástrofe moral de um povo. Assim como os fenômenos da natureza, vulcões e terremotos. São incentivados pelas mesmas pessoas, quer dizer, todos os fatos, eles estão interligados. As guerras, os desastres ecológicos, todo místico sabe disso. Nós não passamos por essas experiências sem que elas tenham a ver com a nossa forma interior de ser. Elas são manifestações da nossa essência, de alguma forma. E toda vez que a gente foge dos preceitos luminosos da vida, que a gente não segue a lei divina, tá? Nós estamos promovendo esse tipo de situação. E ele ensina mais, olha só, para pensarmos, utilizamos o fluido cósmico e é contaminado pelas nossas vibrações inferiores, por esse processo que as dores e sofrimentos vêm nos afligir. Então, o fluido cósmico chega puro, né? O fluido cósmico chega das mãos divinas, ele é filtrado por nós, e aí, a partir disso, nós começamos a colocar nele as nossas vibrações. Então, nós tornamos realidade, com o nosso pensamento, aquilo que a gente está trazendo. A gente funciona como uma usina mesmo. Entra de um lado, a gente produz do outro. Não é? A gente, com o nosso pensamento, a gente vai materializando a vida. Só que os nossos fenômenos são muito lentos. O fenômeno da matéria, ele é muito lento. Se ele acontecesse na velocidade que a gente pensa, as coisas iam voltar para a gente muito mais rapidamente. Nós iríamos ver as consequências do nosso pensamento muito mais rapidamente. E aí seria um problema, porque será que nós teríamos a condição de disciplinar o nosso pensamento na mesma velocidade em que a gente produz isso? Então, quando a gente tem tempo de prever as consequências, de vivenciar a experiência, a gente tem tempo também de ir paulatinamente e reeducando o pensamento
para ele estar cada vez mais afinado com as realidades superiores da vida, de forma que a gente possa materializar o reino dos céus que deve estar dentro da gente. Para que o reino dos céus estiver dentro da gente, a gente vai materializar o reino dos céus do lado de fora. Tá? Ele fala assim, olha, esses fenômenos, né, esses fenômenos naturais, essas guerras, eles não podem simplesmente ser retirados, né? Porque eles é que nos fazem caminhar, eles que nos fazem tomar consciência, eles que voltam para a gente dentro da lei de causa e efeito como educadores, para ensinar, assim, olha, qual é o caminho que eu tenho que seguir? O que eu preciso melhorar? Porque se eu não passo por essas experiências, eu não tenho como aprender com a experiência da vida. Fica parecendo que é só produzir inconsequentemente. E a vida não é para isso. Nós somos seres co-criadores, nós temos uma responsabilidade no cosmos. E quando Jesus faz esse processo de multiplicar, ele está mostrando assim, olha o bem que vem do alto, como é que é. Olha a dimensão do que é possível fazer. Olha a dimensão do que o reino dos céus pode trazer para a gente na Terra. Só para a gente trazer um paralelismo, né? O que a mente do Cristo produz e o que a mente humana produz. Bom, creio que a gente está melhorando, nós temos ficado cada vez mais conscientes, nós temos nos tornado cada vez mais aptos a assumir esse tipo de responsabilidade, a mudar o nosso pensamento, mas nós estamos cada vez mais preocupados com isso, a gente vê isso, né, acontecendo. Mas tem uma parte que não está também, e é por isso que nós estamos nesse fenômeno de transição. Né? E o que espera a gente no terceiro milênio? Tomara que seja isso, Cristo junto à humanidade, grato pela multiplicação das virtudes, porque foi isso que ele veio fazer com a gente. Ele veio trazer a possibilidade de despertar a consciência da gente por um nível mais elevado e a gente poder assumir a condição de filhos do Altíssimo. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Porque a parábola traz outros ensinamentos também, tá? Ela traz um ensinamento muito interessante, que eu gosto de falar. Você imagina o seguinte, não só essa parábola, mas também quando Jesus pergunta assim para os discípulos, o que tendes? O que ele está querendo dizer? Você, olha, o que você já pode, com o que você já pode contribuir para o reino dos céus? O que você já pode contribuir para que você esteja fazendo a sua parte? Aqui, mestre, nós temos somente 2 peixes e 5 pães. Aí a gente pergunta assim, o que a gente tem diante do reino dos céus que a gente pode contribuir? Qual que é a virtude que a gente já carrega? Que tamanho que é essa virtude? Porque, na maioria das vezes, nós somos muito pedintes. A gente quer muito que o reino dos céus se adapte à nossa forma de viver, que ela se ajuste para aquilo que a gente quer. Mas o que a gente dá para a vida? O que a gente leva? Eu estou precisando de alguma coisa, mas o que eu estou doando? Gente, eu dou conta de doar só uma caixa de fósforo para quem precisa. Mas eu já estou contribuindo com alguma coisa. A minha função eu estou fazendo. É a história do beija-flor apagando o incêndio na floresta. O beija-flor faz a parte dele, vai lá, pega água e joga na floresta. Vai lá, pega água e joga de novo na floresta. Mas quem vai mandar a chuva para apagar um incêndio é Deus. Mas se eu não fizer nada, eu fico esperando do céu, que o céu faça por mim. E qual é a atitude que eu tenho que tomar em relação a isso? Como é que fica a minha parte? Faz sentido, gente? Tá? Porque o que eu posso propor é isso. Existe uma hora que é a hora da gente agir. Existe uma hora que é a hora da gente esperar. Tá?
Depois que eu fiz a minha parte, que eu já reuni e entreguei para o céu aquilo que eu tenho, que são 2 peixes e 5 pães, Jesus pede assim, o povo se assente na relva. Assentar na relva é uma atitude passiva, não é uma atitude ativa. Atitude ativa ficou feio, né? Não é uma atitude de quem está se propondo alguma coisa, né? Mas é uma atitude que, olha só, a parte consciente já fez alguma coisa. A multidão é a parte inconsciente, aquela que aguarda. Conseguem ver o paralelo que existe? O Cristo representa a mão divina, o alto, trabalhando em favor da gente. Eu faço a minha parte, eu reúno o que eu tenho, e eu entrego para o céu. Mas na hora que eu não dou conta de fazer mais, quem multiplica os pães é a mão divina, é a mão do Cristo. Eu não posso fazer isso. Eu sento a relva e espero. E aí eu sou alimentado. Deus não pede que a gente faça o impossível, não. Ele pede que a gente faça o que a gente dá conta de fazer. Ele pede que a gente faça a nossa parte. Ele pode fazer muito mais do que a gente faz e do que a gente dá no dia a dia. Mas no meu processo de querer construir alguma coisa, de querer fazer, de querer contribuir com qualquer coisa na vida, né? Eu quero lá contribuir com a campanha, se é com a caixa de fósforo, ou que é com uma cesta básica, ou com um pacote de arroz, não importa, eu estou fazendo a minha parte. A minha parte é a menor. A parte maior, quem faz é o alto mesmo. Se a gente comparar entre consciente e inconsciente, quem são os discípulos? Os discípulos ali representam a inteligência divina, buscando alguma coisa no dia a dia, na matéria. E quem que é o Cristo? O Cristo é a luz que orienta. A gente se comunica, a gente se conecta com a nossa luz interior, usa a inteligência para botar o corpo. As nossas células não tomam decisões aleatórias, não. Nós é que conduzimos essas decisões. Nós é que nos conduzimos na vida. Nós estamos vestindo um corpo. Se o Espírito é o Cristo, os discípulos são a inteligência e a multidão é o corpo, né? Tem que estar todo mundo alinhado, coerente, para que o milagre, entre aspas, aconteça. E o interessante é que o Carlos Torres Pastorino falou assim, olha, quando Jesus divide o pão, isso é simbólico, né? O que ele está fazendo? É como se ele estivesse separando o espírito da matéria. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, agora aqui tem um ensinamento maior e tem a parte material. Existe um alimento que é para o corpo, que é necessário, que é imprescindível. O corpo precisa estar bem nesse mundo. Mas existe um alimento que é para a alma. Que esse alimento sustenta a alma para a vida eterna. O outro não, o outro é temporário, ele vai passar. Né? E a gente tem que buscar esse ensinamento que nutre a alma, porque o outro é perecível. O ensinamento que eu trago para a alma, dentro dessa inteligência, ele me sustenta não só nessa vida, não, ele sustenta ao longo de todas as encarnações, porque ele vira uma coisa do meu hábito de vida, do meu dia a dia, da minha forma de ser, e ele vai me transformando, e eu vou poder me elevar dentro desse conhecimento. Faz sentido, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Rogério, permite uma partezinha. Em algumas passagens de Jesus, ele deixa bem claro, né? Porque eu acredito que esse multiplicar dos pães, eu levei mais pelo lado do pão espiritual. Sim, né? Sim. O pão espiritual, porque espiritualmente falando, é claro que ele vai manusear toda aquela energia e o pessoal estando assentado e calmo e tranquilo se tornaram receptivos para receber aquelas bênçãos. Sim. Porque mesmo nós, né, no corpo físico, nós alimentamos muito mais das energias cósmicas do que do alimento que a gente ingere. Sim. Né? E Jesus, com o conhecimento que ele tinha, ele poderia muito bem suprir aquela multidão com essa energia, porque ele tinha poder de manipular a energia. Sim, né? pode ser que ele tenha feito isso mesmo, né? Isso.
Porque na passagem da Samaritana, né, fala, se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Exatamente. Na outra passagem, ele fala assim, nem só de pão vive o homem. Quer dizer, tudo nos leva aqui assim, vamos voltar a nossa atenção para o lado espiritual. Se nós nos alimentarmos espiritualmente, o resto é fichinha, o resto vem, né? Exatamente. Isso é buscar o reino dos céus em primeiro lugar, que o mais virá por acréscimo de misericórdia. Isso aí eu fazer minha parte. Por isso que o Miramês reforça essa ideia da multiplicação das virtudes. Mas a gente vai multiplicar a virtude dentro da gente. Né? A gente vai multiplicar o nosso potencial. Isso. Nós vamos elevar a nossa condição. Na medida em que a gente eleva a nossa condição, a gente eleva todo o ambiente que a gente convive, né? A gente eleva todo o processo e a gente passa a atrair para a gente as situações que são semelhantes a essa necessidade de aprendizado. Se eu não quero mais viver daquela forma antiga e eu passo a ter um pensamento novo, eu passo a usar o fluido vital de uma forma nova e eu passo a produzir uma vida nova também. Você faz um vínculo, uma sintonia totalmente diferenciada daquela que você tinha até então, né? Sim, com certeza. Por isso, depois ele ensina para os discípulos, né? Não deixai-vos vos contaminar pelo fermento dos saduceus e dos fariseus. Por quê? Porque não é bom. A doutrina que eles ensinam não é legal. Se vocês forem agir do jeito que eles estão ensinando, vai dar errado. Correto. Então, ele tem que chamar a atenção para o lado espiritual. E ele tem que buscar também a elevação dos discípulos. Então, vamos nos colocar numa posição mais espiritualizada para entender as coisas do céu. Porque se a gente for ver, Cristo usava os exemplos materiais para ter metáforas para poder trabalhar com o que o povo sabia que poderia ser facilmente assimilável. Mas para os discípulos ele conseguia ir um pouco além e ensinar mais. Beleza. É isso aí. Rogério. Diga. Oi. E é interessante que essa passagem a gente tem a gente pode ter uma percepção, Jesus treinando o tempo todo seus discípulos. Então, quando ele fala da multiplicação, ele fala, olha, vocês fazem a sua parte aí, porque já, né, vocês multipliquem meus ensinamentos. É um processo de treinamento ali. Exatamente. Deles ensinando, né, deles também alimentando a parte espiritual daquele povo. Por isso que ele pede aos discípulos, né? É uma metáfora, uma parábola, uma metáfora, né? É muito interessante de treinamento, né? Deixando aqueles que já estavam mais preparados, já deixando no jeito para continuar o seu trabalho, a divulgação do Evangelho, né? Com certeza, né? A questão da gente pegar a experiência, transcender o ensinamento para a gente. Quando acontece alguma dificuldade, o que a gente faz primeiro? Né? Quando eles chegam para eles e põem assim, mestre, olha assim, como é que dispensa esse povo que está com fome? Né? E aí? O que nós vamos dar para esse povo? Você vai lá e dá pão e peixe para eles, né? Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. O que vocês têm aí para fazer? O pior que a gente pode fazer é errado, né? E aprender com erro. Ficar sem fazer nada a gente não pode. Alguma coisa tem que sair daquilo que a gente já tem, né? Por isso que eu acho interessante. Essa passagem me lembra aquela em que ele ressuscita Lázaro. O que era mais fácil? Ressuscitar Lázaro ou remover a pedra do lugar? Né? Será que eles iam ressuscitar Lázaro? Não. O que a gente pode fazer é tirar a pedra do lugar. Quem ressuscita Lázaro é o Cristo. É a mesma coisa. Olha, o que eu posso fazer é arrumar alguns pães e alguns peixes. E o que Jesus faz? A multiplicação. É igual a passagem da moeda. Fala assim, olha, né, você tem os seus talentos. Você esconde os seus talentos ou você vai lá e investe e 2 viram 4, você devolve para o seu senhor ou você deixa enterrado, deixa pelo menos no banco para render. Não.
tomar a atitude de buscar o recurso que você tem é usar os seus talentos. O talento aumenta se você utiliza, ele se aperfeiçoa. O peixe se multiplica se você tem e você está usando, você está trazendo mais. Né? O impossível, entre aspas, acontece, né? Se você move a pedra do caminho e deixa a energia fluir, se você deixa a vida acontecer e Lázaro sair do túmulo. Tá certo? Ô, Rogério, e aqui os dizeres, quando ele diz assim, faça da tua parte que te ajudarei. Exatamente. Você está nos concitando o quê? Aquilo que nós pudermos fazer, vamos fazer porque o resto virá. Sim. Não fiquemos parados, porque se a vida é um dinamismo constante, nós temos que estar nesse movimento constante. Faça da tua parte e te ajudarei. Nós fomos inseridos no mundo e o mundo tem tudo para nos ajudar naquilo que nós precisamos. Desde que você esteja fazendo aquilo que você já tem condições de fazer para ajudar também esse mundo a evoluir. Aí você estará se tornando meritório de todas as bênçãos que você precisa para o seu caminhar. A gente tem que aprender a confiar nisso e seguir isso. Né? A gente precisa desse alimento para a alma. Né? A gente vê que nós estamos vivendo num contexto em que a ciência é questionável, a política é questionável, né? E tivemos que nos recolher em casa. Quando a gente nos recolhe em casa depois de uma pandemia dessa, o que a gente trabalhou interiormente? Né? A gente já tem essa base, e isso cresceu dentro da gente, isso reforçou a nossa fé, a nossa fé nos pacificou nesse momento, ou a gente está mais, a gente ficou mais preocupado do que a gente estava antes. Porque o André Luiz, ele fala o seguinte, olha, as virtudes que a gente tem é para ser usado nos momentos difíceis. Né? Eu não preciso de fé na hora que a coisa está fácil, não. Eu preciso de fé na hora que a coisa está complicada. Eu preciso da minha virtude, do meu talento, é na hora que eu tenho que usar. Se essa virtude e esse talento não são usados para mobilizar em função de eu construir alguma coisa, de transformar alguma coisa, o que eu estou fazendo? O que eu estou construindo? Né? O que está sendo feito da vida? Eu ainda estou muito inconsciente dela, né? Ou ainda estou muito sujeito do fenômeno da natureza, ou ainda estou muito atrás de alguém que me dê sustentação, ao invés de eu buscar essa sustentação dentro da fé que eu tenho. Porque no mar de dúvidas, você tem que ter fé e caminhar. Né? Tomo vacina ou não tomo? Toma quarta dose ou não tomo? Tem muita gente assim, ó, eu tomei e adoeci, adiantou, eu tomo outra. Né? Isso é só para trazer um exemplo básico. E aí? A gente olha para dentro, é uma decisão científica? É uma decisão política? É uma decisão de consciência interior? Qual está sendo o nosso norte nesse momento? O que nos dá equilíbrio, que nos sustenta e que nos coloca um pé no chão para a gente poder caminhar no dia a dia? Né? São questionamentos que a gente faz parte da vida, né? E que a experiência vai responder. Mas se eu passar por esses questionamentos com fé, com tranquilidade, a experiência é uma. Se eu passar todo abalado, com medo, achando que eu vou morrer no primeiro espirro, a experiência é outra. Faz sentido? Concorda? Então, é uma busca. É uma busca. A gente está buscando o Cristo sempre para multiplicar os pães da vida da gente, né? Mas a gente tem que se preocupar com a questão mais espiritual do que material, realmente, e saber o que eu estou contribuindo para que esse pão seja multiplicado na minha vida. E o que eu estou multiplicando em mim? O meu propósito passa por onde? Ele passa por eu ter questões materiais, eu quero só multiplicação material? Ou eu estou voltado para a elevação da minha essência, para a minha consciência interior, que é isso que vai me transformar no dia a dia e trazer o que eu preciso? O que eu estou fazendo com as oportunidades que o Pai me permite ter? Alguém quer completar mais alguma coisa, gente? Ô, Rogério,
Eu acho assim, muito interessante, né? Porque o Evangelho, se a gente for analisar todas as passagens, tudo volta para a mesma essência, né? Para o que a gente deve fazer. E eu conheci o ano passado o livro do Deepak Chopra. Aí eu falei, todo mundo fala, eu vou dar uma lida aqui. Aí está lá, as 7 leis espirituais do sucesso, alguma coisa assim. Aí eu comecei a ler aquilo lá e eu fiquei encantada com o livro. E uma das coisas que ele fala, né, se você quer multiplicar os seus bens, vou usar esse termo, né, se você está em busca de ter sucesso, ter uma vida financeira, beleza e tudo, a primeira coisa que você vai fazer é perguntar, tudo que eu adquiri, que eu vou adquirir, vai ser útil para as outras pessoas? Então, a pergunta básica dele, que ele fala para a gente fazer, e que ele fez para ele, e que ele falou para os filhos dele fazer. Aí, quando você começou, você falou assim, o que nós faríamos se a gente tivesse o poder de multiplicar? Né? Então, ou seja, para você ser feliz, né, dentro da felicidade que você pode ter no mundo de provas e expiações, porque lá no próprio livro dos Espíritos fala que a gente pode conhecer a felicidade, pelo menos em certo grau, se a gente quiser aqui, né? Vai depender da gente. E aí ele fala, se na sua vida, né? Aí eu fiquei pensando na hora que você estava falando, né? Tudo que você quer multiplicar, mas porque você quer ser útil também às outras pessoas, isso vai servir para alimentar as outras pessoas, olha que interessante. Ou você só quer para você. Aí ele falou, olha, se você quer ser uma pessoa que tem as coisas, adquire as coisas e continua sendo feliz, você tem que pensar que as outras pessoas ao seu redor, se aquilo vai servir para elas de alguma forma. Isso mexeu muito com a minha cabeça e muitas passagens do Evangelho caem nessa fala dele. Não é? É você multiplicando. A gente pensa que Jesus está fazendo um milagre, que ele está fazendo uma coisa impossível de fazer, né? Cientificamente falando, dentro do grau de conhecimento que a gente tem. Mas a gente faz isso com o pensamento, né? A gente multiplica as nossas intenções, a gente busca mais do que a gente quer. E a gente tem que se perguntar, para quê? O que isso está ajudando em quem? E se a gente se entende como seres ecológicos, em que nós estamos todos interligados, não existe felicidade de um só. Não adianta você viver feliz no meio de um monte de gente passando aperto, sofrendo. Eu vou me isolar do mundo. Não existe lugar seguro no mundo hoje para falar assim, eu vou me isolar, gente. Tem tsunami dentro das montanhas. Não é assim? A gente não viu isso essa semana? Uma coisa está mostrando que a gente precisa rever a postura. Perdi minha imagem aqui, peraí. Né? A gente precisa rever que pensamento é esse. Rogério, seu sinal caiu. Eu tive um problema técnico aqui. Voltou? Voltou, tá, beleza. Eu tive um problema técnico aqui. É fim demais. Então, é aquilo que ele propõe, essa coisa do que o pessoal conhece como o segredo, né? Aquilo que eu vibrar vai acontecer na minha vida. Aquilo que eu multiplico é porque eu estou o tempo todo buscando com o meu sentimento, com o meu pensamento, com a minha forma de agir. O Greg Braden ensina isso. Ele falou assim, gente, olha, a gente, quando está desejando alguma coisa, a emoção está junto com aquilo, aquilo se torna a realidade muito mais fácil. Não é só pensar, eu tenho que sentir também que aquilo é uma verdade. E o que a gente sente, normalmente?
a gente sente muito mais medo do que coragem. Então, tem muito mais gente passando aperto, porque é mais fácil materializar situações de medo que eu vivencio o tempo todo e que eu uso a minha imaginação, do que eu sinto a outra situação. Porque eu estou criando, eu estou multiplicando aquilo que chega para mim, com o que eu tenho por dentro. Então, se eu quero mudar minha vida, eu tenho que mudar meu jeito de pensar, o meu jeito de sentir também. Não é só pensar, não. Por isso a gente fala assim, ó, o caminho mais curto que tem é da cabeça do coração, porque às vezes a cabeça pensa uma coisa, o coração outra. E aí ela dissocia. No que dissociar, a coisa já vai ficar difícil de acontecer. Mas se eu alinho pensamento, coração, intenção e vou agir dessa forma, eu estou canalizando várias energias num sentido só. Eu acho que isso tem a ver com abundância também. A abundância de qualquer coisa que você esteja produzindo. Dos dois sentidos, né? Rogério, a gente, frente a tudo isso que você falou, a gente pensa assim, tudo isso está ligado na questão de fé. Sim. Né? Porque se a gente acredita piamente que nós somos filhos de Deus, que a divindade mora em nós, que nós somos poderosos, a gente vai perder esse medo, né, exacerbado que a gente apresenta sempre. E pensar assim, se Deus é um Pai de amor misericordioso, Ele nunca vai me colocar numa situação que eu não tenha condição de sobreviver dentro daquela situação, né? E ela é sempre para me ajudar no meu crescimento. E a gente teme porque, às vezes, é uma coisa desconhecida, uma coisa que você nunca viu, né, um fato, uma novidade qualquer, a gente fica temeroso. Espera aí, Deus está à frente, Ele está possibilitando isso para mim porque isso tem ganho. Isso é ter fé, isso é acreditar. A gente anda de cabeça erguida e realizando aquilo que cabe a gente fazer. Saber que por maior que seja o problema, se está acontecendo comigo, é porque eu tenho alguma coisa para resolver com isso, aprender e crescer. Então, eu vou usar os meus talentos para tentar resolver isso. O que dentro da lei de justiça, o que eu fizer, né, com a minha consciência tranquila, o mais é do Pai. Eu tenho que fazer a minha parte. Correto. Não é mesmo? Tá bem, gente, eu acho que, em síntese, era isso. Agora é esperar o Cristo no terceiro milênio. Né? E a gente multiplicando as nossas virtudes, né? Porque, por enquanto, pão e peixe é Ele só que vai multiplicar. Gente, alguém mais tem alguma pergunta, né, algum questionamento aí? Aproveita, porque o moço aí responde direitinho para nós. Jacira, mais nada a perguntar? Não, Rogério é campeão. Trouxe. Eu tive ajuda. Estava muito bom. Ô, Rogério, a gente agradece, né, a sua participação, porque esclareceu muita coisa, e é sempre bom a gente estar revendo alguns fatos que a gente já viu antes, mas sempre assim com um enfoque um pouco diferente. É claro que não deixa de acrescentar algo mais no conhecimento. E esperamos que você esteja conosco outras vezes mais, para a gente dar prosseguimento nesse aprendizado, porque ele é infinito, né? Se nós conseguíssemos viver 1000 anos, nós estaríamos 1000 anos correndo atrás do aprendizado e não chegaríamos nem num centésimo desse aprendizado. Né? Que o próprio Sócrates falava, né? Quanto mais sei que nada sei. Então, nós temos que estar sempre buscando. Eu agradeço muito a vocês, agradeço a todos que estiveram junto conosco, e a todos aqueles que mais à frente irão assistir essa live, que aproveite bem esse conteúdo que ela trouxe para nós, porque foi muito gratificante. E, como ninguém tem mais nada a questionar, a perguntar, eu vou pedir a Jacira para fazer uma prece para nós, e com essa prece nós estaremos pedindo permissão para encerrar os nossos trabalhos noite de hoje, com muito agradecimento a Deus, a Jesus, a todos os espíritos amigos, e principalmente ao Rogério, que trouxe para nós essa linda mensagem. Com você, Jacira. Bem, meus irmãos, vamos levar os nossos pensamentos a Jesus, para agradecê-lo. Deus, nosso Pai, que tem esse poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores
derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Que assim seja, que assim será. Boa noite, amigos. E assim seja. Boa noite a todos e até a próxima terça-feira. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigada, Rogério. Eu que agradeço. Tchau.